Instagram também. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Eu sou Inês, aqui ao meu lado Sandra. a Sandra, né? Inês e Sandra. E hoje nós vamos responder nesse Chega de Dúvidas a seguinte pergunta: como explicar a minha ansiedade? Né? Como é que eu posso explicar a minha ansiedade para outras pessoas? Que essa é uma dificuldade, né, que algumas pessoas nos contam, que com quem elas convivem, elas simplesmente não entendem o que está acontecendo, então fica aquela situação que você não está bem, outra pessoa não te ajuda porque não sabe o que é. Então, esse Chega de Dúvidas de hoje está muito interessante. É muito bom ter você por aqui com a gente, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, coloca aí para a gente nos comentários a cidade, o estado de onde você está nos assistindo. É uma live mais rápida, né? Essa live que a gente faz na sexta, ela é um pouquinho mais rápida, então a gente não consegue interagir muito, mas nós estamos vendo aí os comentários. Então manda coraçãozinho pra gente aqui no Instagram, manda o seu positivo, coloca suas hashtags aí, eu faço parte do Telegram, eu tô com vocês, vai colocando aí tudo pra gente saber que você tá realmente conectado com a gente. Bom, vamos lá. A nossa pergunta então de hoje. Deixa eu fixar aqui no comentário aqui no Instagram. Peraí que eu estava esquecendo. Ops. Colocar aqui para você saber. Quem vai chegando agora no Instagram vai sabendo do que a gente está falando aqui, né? Pronto, fixei o comentário. Agora quem chega. Então, boa noite a Laura, que é lá do Campo Grande, a Mauricéia, do lado de Pernambuco. Aqui no Face ninguém disse nada ainda, mas daqui a pouco. Não está atualizando. Comentários. O Facebook às vezes, né, atrapalha a gente com a questão dos comentários. Mas vamos lá, respondendo a pergunta: como explicar minha ansiedade para outras pessoas? Primeira coisa, para você conseguir explicar a sua ansiedade para alguém, para uma outra pessoa com quem você convive, é necessário você entender primeiro sobre ela, né? Não tem como você explicar uma coisa que nem você entendeu. Então, a nossa ideia hoje com essa live é responder algumas perguntas sobre ansiedade para você saber exatamente como você pode explicar isso para outra pessoa. Então, o que é ansiedade, quais são as causas, quem é que trata a ansiedade, como é que faz para tratar a ansiedade e o que você precisa esperar de um tratamento que você está fazendo aí para a ansiedade, né, Sandra? É isso aí. Então, vamos começar entendendo o que é ansiedade com a primeira coisa que a Inês falou. O que é a ansiedade? O que será que é a ansiedade para você? O que de verdade é a ansiedade no conceito dela? Podemos dizer basicamente que a ansiedade é o medo do futuro, logo, uma condição natural que faz parte de todos nós. Todos nós, de certa maneira, tememos o futuro por ele ser desconhecido, tá lá na frente, eu não sei o que é, né? Mas existem dois tipos, então, que a gente pode dizer de ansiedade. Uma ansiedade que é natural e normal, que é essa que todos nós temos, e uma que se apresenta realmente como um problema para nós, um transtorno, uma doença. Essa que nós todos temos, ela se apresenta sempre como algo que acontece quando a gente está numa situação diferente daquela que é habitual. Ou seja, algo que é mudança, novidade. E essa ansiedade, que é normal e natural, ela pode ser também um segundo tipo, que é um transtorno, quando todos esses sentimentos, emoções, sensações físicas que nós temos e emocionais, ela tem uma duração maior, uma intensidade maior e uma frequência maior, que aí já se torna um sofrimento. Tais sofrimento, a gente já pode dizer que é o segundo tipo de ansiedade, que é o transtorno, que é isso que faz com que a gente busque o tratamento. Exatamente. E nessa ansiedade patológica, né, que a gente chama o transtorno ansioso, existem os sintomas que a gente sente, né? Alguns são emocionais, outros são físicos. Então, os emocionais, a preocupação excessiva, os medos, os pensamentos negativos, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, os pensamentos catastróficos, né? A gente pensa sobre o futuro e acha que vai ser tudo uma catástrofe. E os sintomas físicos, os mais conhecidos: a batedeira no coração, a transpiração excessiva, sensação de falta de ar, respiração ofegante, e tem uma lista bem grandona de sintomas. Agora, quais são as causas da nossa ansiedade? Uma primeira causa que a gente precisa lembrar é a herança genética, né? O que significa isso? Se você tem um pai, uma mãe ou os avós que são ansiosos, a chance de você também ser bastante ansioso é muito grande, porque é uma questão genética, sim, tem uma parte que é hereditária, mas é uma pequena parte da ansiedade que é hereditária.
E também a hereditariedade, ela dita uma tendência, não é obrigado, porque os seus pais são ansiosos, que você também seja ansioso, né? Pode tratar e ficar bem. Que mais? Os traumas, né? Eles são responsáveis por uma grande parte dos transtornos ansiosos. Por quê? O trauma é uma experiência de forte impacto emocional, né? Uma experiência negativa de forte impacto emocional que gera em nós medos, crenças, né, limitantes. A gente passa a acreditar que aquilo que a gente viveu realmente é perigoso, que pode acontecer outra vez, e a partir daí a gente começa a lidar com o mundo, interpretar as situações, lidar com as pessoas, com as coisas, e isso realmente concorre para que lá na frente você desenvolva um transtorno ansioso. Também os ambientes estressores, principalmente na infância. O que é um ambiente estressor? Ambientes onde tem muita briga, onde tem muito barulho, tem muita pressão, muita cobrança, então você pode sim desenvolver um transtorno ansioso. Se isso aconteceu na infância, ou se está acontecendo no momento atual também, né? De repente você trabalha num lugar assim, você pode ir ficando ansioso, porque a ansiedade evolui, a gente precisa lembrar disso. Ela pode passar de uma ansiedade normal para um transtorno, e do transtorno ele pode ter graus também, né, Sandra? É isso mesmo. Bom, quem trata então a ansiedade, né? Essa é a terceira coisa que a gente precisa saber para entender de ansiedade e depois também poder explicar para outra pessoa. Bom, os profissionais que são especializados são os médicos, psiquiatras, os psicólogos como eu, ou os terapeutas como a Inês, tá? E como que a gente trata a ansiedade? A gente pode tratar então, os médicos psiquiatras, eles tratam com medicamento. E os terapeutas e os psicólogos tratam na base da terapia ou a psicoterapia. Bom, os médicos psiquiatras, eles tratam na classe de medicamentos que são medicamentos controlados, ansiolíticos e antidepressivos. Mas tem também outros tipos de medicamentos, que são os homeopáticos e os fitoterápicos. E aí são outras especialidades, inclusive alguns médicos também, psiquiatras, indicam isso, né? Por exemplo, uma fitoterapia que é a passiflora, ou seja, existem 3 tipos de classes de medicamento. O que é mais tradicional em termos de tratamento para ansiedade? São os medicamentos que são considerados os controlados, que é a alopatia, antidepressivos, ansiolíticos, tá bom? Bom, o que a gente diz assim de tratamento de ansiedade? Somente tomar medicação para ansiedade não funciona. A medicação, ela controla os sintomas, isso que a Inês disse, de palpitação do coração, suor, tontura, dores, mal-estar, enfim, isso tudo, a medicação é para, quando você toma, melhorar. Digo, entre parênteses aqui, se você toma a medicação já há 2, 3 meses e você não teve melhora, precisa ou trocar a classe de medicação ou trocar aquela pessoa que está te atendendo. Por quê? Porque de certa forma não está funcionando para você, tá? E tem outras ferramentas, que são as ferramentas dos psicólogos e dos terapeutas, que a gente usa na terapia, que são ferramentas mais específicas. Eu e a Inês, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. Que ferramentas que nós usamos? Bom, tem toda a nossa formação lá no nosso currículo. Lá no então, site. você entra no nosso site, que é o www.chegademedoeansiedade.com.br. Mas, basicamente, quem trata a ansiedade, trata a partir da raiz dela, da causa dela, né, trabalhando tudo aquilo que a Inês já falou, trata hipnose, PNL e a terapia cognitivo-comportamental. São as 3 grandes linhas que têm comprovação de realmente funcionar o tratamento. Exatamente. O que você deve esperar do seu tratamento para a ansiedade? Então, como a Sandra falou, você já está indo lá ou só no psiquiatra, ou está indo no psiquiatra ou ir no psicólogo, no terapeuta junto, já está fazendo um trabalho, só que você ainda não tem resultado. Tá, mas que resultados você deve esperar de um tratamento para a ansiedade? A remissão dos sintomas, ou seja, o desaparecimento gradativo da intensidade dos sintomas, principalmente quando a gente está falando de transtorno ansioso, e o restabelecimento do controle emocional, porque a ansiedade, quando ela está num grau mais elevado, ela gera muito descontrole emocional, a sensação de que você vai enlouquecer, tem uma série de coisas que vem junto com uma crise de ansiedade, que quando você começa a tratar, precisa diminuir as crises, diminuir os sintomas gradativamente até zerar isso, ficar naquele estado normal. Então imagina que a ansiedade enquanto enquanto transtorno e grave, ela é de nível 10, por exemplo. Mas quando a gente trata,
e ficou bem, a gente precisa trazer ela para o nível 1, que é a ansiedade normal. É aquela que a gente fica um pouco descompensado, tenso, preocupado com uma coisa que vai acontecer, sei lá, uma entrevista de emprego, ou uma apresentação no trabalho, uma prova de vestibular, aí você fica um pouco ansioso e tá tudo certo. Passou o evento, você volta a um estado de normalidade. Então, o tratamento que está funcionando é o tratamento que te traz para esse estado de normalidade. Se isso não está acontecendo, há algo de errado aí nesse tratamento. Bom, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Eu e a Sandra, há um tempo atrás, desenvolvemos um curso chamado 5 Passos para Baixar a Ansiedade. E esse curso ele está disponível, caso você queira adquiri-lo, a Sandra vai deixar um link aí para você dar uma olhada depois. E nesse curso que nós desenvolvemos, são 5 passos, né? Ele, na verdade, são 5 aulas, onde você vai encontrar tudo o que você precisa saber, né, e fazer para cuidar, para tratar a sua ansiedade, e você vai economizar muito do seu tempo. 80% do tempo que você gasta em pesquisa, porque a gente pesquisa muito na internet hoje. A internet é um mar aberto, né? Você pula lá dentro, e aí você fica lá procurando e você não sabe quem são os especialistas, quem é que está falando coisas que realmente fazem sentido. Então, nesse curso, a gente sintetizou tudo isso. A Sandra está colocando o link aí, depois a gente vai dar uma olhada lá, né? Você dá uma olhada lá. Isso. E a segunda coisa que a gente precisa fazer e saber para a gente realmente conseguir explicar a ansiedade para outras pessoas é entender como é a minha ansiedade. Tem praticamente muitos itens, a gente vai falar de alguns principais, tá? Que são em torno de 15, nós também vamos divulgar isso, como é que você vai obter esses 15 links se você quiser, 15 links não, 15 itens se você quiser, mas qual é o principal dos itens que você precisa entender? Um deles é qual é o grau da sua ansiedade. A ansiedade tem graus, ela pode ser leve, moderada ou grave. Ou a ansiedade natural, que é aquela que a gente falou, que é o primeiro tipo de ansiedade. Bom, tudo isso que nós estamos falando agora também, você que participa do nosso canal do Telegram, está mais por dentro do que todo mundo, né? Por quê? Porque nós temos falado sobre o que a gente chama de selfie da ansiedade, que é esse entendimento que a gente tem sobre a nossa ansiedade no momento. Estamos falando lá no nosso canal do Telegram. Sim. Se você não faz parte do nosso canal do Telegram, a gente realmente te convida e faz questão de que você vá. Por quê? Porque é um canal em que todos os dias nós estamos presentes com você, falando sobre ansiedade, dando dicas, motivando e inclusive falando de nós mesmos, como que a gente trabalha a questão de manter a ansiedade no nível natural e normal no nosso dia a dia. Porque nós somos iguais a vocês, nós temos sim um conhecimento maior sobre tudo isso, porque nós trabalhamos com isso, mas a gente também é uma pessoa que tem uma ansiedade. Então, a gente ajuda também nesse sentido através desses áudios. Então, vai lá, eu vou depois colocar o nosso canal do Telegram, deixa eu fixar já, antes que nós esqueçamos. É um aplicativo gratuito que você baixa, assim como os áudios são todos gratuitos, tá? A única coisa que você precisa fazer é ir lá no aplicativo do seu celular, depende se é Android ou iOS, e começar cadê onde eu estava? Perdi. Baixar o aplicativo, se inscrever lá, como você fez com o seu WhatsApp, quando você instalou o WhatsApp. O Telegram é muito parecido com o WhatsApp. E aí lá você procura o nosso canal Chega de Medo e Ansiedade. E aí você vai se conectar com a gente publica lá diariamente áudios, que é um material exclusivo que a gente coloca lá no Telegram, fica no Telegram. Que a gente fala no Telegram, fica no Telegram, muito legal. Bom, quais são as caras? A Sandra acabou de dizer que a ansiedade ela pode ser normal, mas ela pode evoluir para um transtorno, né? Aí a patologia, e essa patologia tem graus. Ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. E como é que a gente sabe qual que é o grau da ansiedade? Uma ansiedade leve. Bom, no transtorno a gente já pode pensar que existem crises de ansiedade também. Além de ter ansiedade, tem os picos de ansiedade. No grau leve, você tem, sei lá, uma crise a cada 30, 40 dias, né? Vai repetindo isso, mas a cada 30, 40 dias. No grau moderado, você já pode estar tendo 2, 3 crises por semana. E no grau grave, né? Você tem crise praticamente todos os dias, quase que diariamente, aí a coisa já está bem mais difícil, né? Sim. E quais os principais gatilhos? Aquilo que também dispara a sua ansiedade. Será que você tem ideia disso?
O que é que faz com que você fique ansiosa ou piore aquela ansiedade que você de repente já acordou assim? Bom, a gente existe duas classes de gatilho, tanto os internos como os externos. Os internos dizem respeito de que é a nossa fisiologia, seja uma questão hormonal, TPM, uma dor, fome, sede e sono. São 5 principais gatilhos internos. E os externos são situações, coisas que acontecem conosco e que de alguma maneira isso também faz com que aumente. Por exemplo, uma notícia ruim, né, do falecimento de alguém, algo que seja um desemprego, um problema financeiro, ou seja, coisas que estão ligadas ao ambiente, aquilo que a gente está vivendo no nosso entorno e que fazem com que aquilo nos toque, a gente se contamina com aquilo. E isso é considerado um gatilho. Bom, uma outra coisa que é importante a gente saber com quem você está tratando a sua ansiedade, né? Porque fazer tratamento para ansiedade quando ela já é um transtorno é fundamental para você poder alcançar melhor e realmente voltar a viver, vencer a ansiedade, fica bem. A ansiedade não apareceu do nada e ela não vai embora sozinha, então precisa vencer o preconceito, precisa vencer os medos e procurar um profissional especializado. E aí entra aquela questão que a gente estava falando, com quem você trata, né? Tá com psiquiatra, tá com psicólogo, tá com terapeuta, tá fazendo a coisa que precisa ser feita para vencer a ansiedade? Importante saber se já faz terapia, não faz, há quanto tempo e tudo mais. E dentro disso também, né, que a gente considera o self da ansiedade, os 15 itens que fazem com que você entenda muito melhor como que é a sua ansiedade, ou saiba como que fazer para controlá-la, ou mesmo curá-la, a gente também diz o que você faz para melhorar. Por quê? Porque também você precisa ter noção de quais são os seus recursos. O nosso lema, você sabe, é foca no que funciona. Por isso que, o que você faz quando você está ansiosa, seja médio, né, moderado, leve ou mesmo grave, para que você melhore? Você toma medicação? Você vai lá e cuida do seu sono? Você vai lá e faz a sua higiene mental? Ah, você aprendeu com a gente a respirar, então você respira? Você também aprendeu com a gente a focar no positivo. Você também foca no positivo, ou seja, quais são os instrumentos e recursos que você tem e que você faz uso quando você está com aquele quadro de ansiedade, ou seja, você fotografou sua ansiedade, né, no seu selfie, e aí o que você faz para melhorar? É super importante você saber disso. Por quê? Porque senão parece que nada do que eu faço resolve. Ou você fica tão desorganizada internamente que você não sabe de verdade o que te ajuda e o que não te ajuda no quadro. Bom, a gente tem um link para deixar para você baixar esse selfie da ansiedade gratuitamente aí. Ou seja, você vai poder fazer o seu selfie da ansiedade. Nesse link você vai conseguir baixá-lo, né? Na verdade não é baixar, é acessar, porque é um formulário online que você vai saber. E todas as respostas que você se der e tiver, você vai receber isso pelo seu e-mail. Então você vai saber exatamente como está a sua ansiedade nesse momento, nessa semana, né? No último período aqui de tempo, tá bom? E depois, se você quiser repetir novamente esse selfie, também é legal. Se você está fazendo qualquer tipo de tratamento, seja medicamentoso, seja terapêutico, ou esteja nos acompanhando no Telegram todo dia e através dos nossos vídeos, enfim, é interessante que semanalmente você possa fazer isso. Porque você vai tendo quadro a quadro de como isso está evoluindo ou como isso está melhorando. Exatamente. Deixa eu voltar. Dei enter aqui, Deu, tá tudo certo. Então, agora a gente vai para a terceira parte de tudo isso, né? Que é exatamente conversar com a pessoa, que é o que você quer fazer, explicar para as outras pessoas sobre a sua ansiedade. Então, você já entendeu o que é ansiedade, como é a sua ansiedade. Beleza, agora você está pronto para conversar com uma outra pessoa. Então, a coisa mais importante, né, que precisa ser visto nesse momento é que você precisa respeitar o tempo da pessoa. Ela precisa estar aberta para querer conversar com você, não dá para obrigar, né, uma conversa desse tipo não vai funcionar. Então, e também não adianta você querer colocar água num copo que já está cheio, né? Se a pessoa não está afim de falar disso, não vai funcionar. Iniciar essa conversa fazendo uma primeira pergunta para a pessoa, o que ela entende sobre transtorno ansioso, né? Porque de repente ela não sabe nada, ela também não sabe, nunca foi atrás de entender a ansiedade como você está fazendo. Então, descobrir qual é a visão dela sobre a ansiedade. E presta atenção nesse momento se você não está julgando a pessoa, porque teve um momento que você também não sabia nada sobre a sua ansiedade. Teve um momento que nem nós
sabemos nada sobre ansiedade. Agora que a gente se especializou nisso, pra gente é tranquilo, mas ansiedade todo mundo tem um pouco, e aí a gente não sabe o que que é o que é patologia, né? Então, beleza. Não julgue, porque a pessoa pode estar naquele ponto de não saber igual você esteve há um tempo atrás. E explica isso com tranquilidade, conta para ela com uma vontade realmente de que ela te entenda. Não é uma briga, não é uma inquisição, onde você tem que ficar espremendo a pessoa. Não, não, é algo tranquilo para você poder ter resultado. E dizer que você fala para ela a visão que você tem, né, a partir de tudo que você está estudando, principalmente seguindo as nossas redes, a nossa página, ouvindo os nossos vídeos, assistindo os nossos vídeos. Então, qual que é a visão que você tem agora sobre a ansiedade? E diz para ela que isso tem base científica, né? Tá vindo de especialistas. Isso ajuda, é argumento forte para a pessoa conseguir te acompanhar nessa conversa. Até porque a gente sempre diz o seguinte: se você quer aprender alguma coisa, aprenda com o mestre, né? Não é com o leigo que você vai aprender. Então, a partir do momento que você sabe que você está aprendendo com quem é mestre, você sabe que as informações que você está recebendo são informações fidedignas, ou seja, dá para sim você contar com isso, e inclusive passar todas as informações que você conseguiu para essa pessoa. Se você vai adquirir o curso 5 Passos para Baixar essa ansiedade, vocês podem assistir juntos. Ah, mas eu não quero fazer isso. Bom, todos os dias, se você não sabe, nós temos material de conteúdo gratuito postados no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso site. Então, é uma quantidade imensa de tudo isso que a gente está falando que você pode obter e, inclusive, encaminhar para a pessoa no WhatsApp ou, né, seja também pelo Facebook, não importa. O que é importante é que você tenha esse material com você para você passar para ela. De terça-feira, nós fazemos uma live, que é uma live interativa que nós falamos, que você pode participar. Então, você pode, inclusive, convidar essa pessoa a estar conosco ao vivo para a gente tirar as dúvidas dela. Será que é isso mesmo? Minha mulher disse isso, né? Ou minha filha disse aquilo. Será que é assim mesmo? O que vocês acham? Então, convidar a pessoa para realmente poder tirar as dúvidas dela ao vivo. Terça-feira, às 8 e 8 da noite, no nosso Instagram, a gente está no bate-papo aí direto com vocês. Mas você vai falar assim: ah, gente, meninas, eu falei lá, né? Eu expliquei, fiz tudo passo a passo que vocês estão me dando, mas ainda assim a pessoa não entendeu. Ainda assim ela acha que é coisa da minha cabeça, desculpa. Ainda assim que é frescura. O que eu faço? Bom, você vai ter que segurar a sua ansiedade, no sentido de querer, né, que ela entenda daquele jeito em 5 minutos, em 10 minutos, tudo aquilo que você demorou talvez meses para você captar, né? Informações que vão vindo já há muito tempo para você. Então, é preciso você respeitar, respeite o tempo de cada um. Não adianta você querer encher um copo que já está cheio de água, vai transbordar. Então, você precisa esperar esse copo, diminuir a quantidade dele, para você realmente poder, né, colocar essa informação para a pessoa. E o detalhe é, a gente diz assim, a palavra inspira, aquilo que a gente diz inspira, mas o exemplo arrasta. Então, se você quer realmente, não foi eficaz a conversa, então vamos para o comportamento. Vamos, por exemplo, deixa a pessoa perceber que você está acessando as lives, acessando os canais, vendo vídeos, participando, respirando, ou seja, deixa a pessoa perceber que realmente você está comprometido com o teu processo. E aquilo que você diz para ela, você realmente está acreditando e colocando em prática. Muito bom. Bom, para você que chegou agora aqui pelo Instagram, quem está entrando agora pelo Face também, a gente vai fazer um resumo para você entender em poucas palavras, no espaço de tempo, tudo que a gente falou nessa live de hoje. Nós estamos já praticamente concluindo o nosso Chega de Dúvidas de hoje. A pergunta é: como explicar a minha ansiedade para outras pessoas? Então, para você conseguir explicar a sua ansiedade para uma outra pessoa, é necessário você entender sobre ela primeiro. Então, vamos lá. O que é ansiedade? Resumidamente, ansiedade é medo do futuro. Logo, todos nós temos algum medo do futuro, porque o futuro ele é desconhecido para nós. E existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade que a gente chama de normal e existe aquela ansiedade que é patológica, o transtorno ansioso. Nessa ansiedade patológica, o que você sente na ansiedade normal é bem mais intenso e é bem mais frequente também.
Os principais sintomas dessa ansiedade que já virou patológica: a palpitação no coração, a transpiração excessiva, a sensação de falta de ar, os medos, os pensamentos negativos, a sensação de desproteção e outros. A lista é bem grande. Isso. E além disso, né, de entender o que é ansiedade, tem alguns outros itens extremamente importantes que são: quais são as causas, quem trata a ansiedade, como se trata a ansiedade e os resultados que a gente pode esperar. Então, quais são as causas mais comuns da ansiedade? Hereditariedade, que é aquilo que vem no nosso DNA, né? E os traumas e ambientes estressores. E a gente destaca muito como a principal causa realmente de todo esse transtorno são os traumas, aquelas coisas que você viveu que teve um forte impacto emocional. Quem são os profissionais que tratam a ansiedade? Nós, psicólogos, como eu, nós, terapeutas, como a Inês, os médicos psiquiatras. São essas três classes de profissionais que são considerados especialistas em saúde mental, que é o tema do transtorno ansioso. E como que a gente trata a ansiedade? Os tratamentos, eles são muito vastos em termos de possibilidades, mas qual que é o tradicional? O tradicional é medicamento controlado, que é através do psiquiatra, que são os ansiolíticos e outros antidepressivos, e terapia. A terapia, seja com psicólogo, seja com um profissional como a Inês, um terapeuta. Agora, o que a gente precisa cuidar quando a gente está falando de terapia? Nem todos os terapeutas e psicólogos são habilitados e especializados em tratamentos para ansiedade. Quando a gente fala em terapia, a gente está falando de controle da ansiedade ou de processo de cura, que a gente usa entre aspas, mas seria a remissão total dos sintomas. Então, eu posso controlar, que isso todos os terapeutas e psicólogos estão habilitados, ou eu posso curar, eu posso redimir os sintomas, remissão de todos os sintomas, ou seja, nunca mais eu vou ter isso. Que aí sim é a nossa especialidade, minha e da Inês, de tratar o que a gente chama de causa fundamental da ansiedade, que é esse trabalho com as fortes emoções, todo o trabalho com o trauma. E que mais, Inês? O que você deve esperar de um tratamento para ansiedade? A diminuição, como a Sandra falou, até a zeração dos sintomas, aqueles sintomas intensos da ansiedade, o restabelecimento do controle emocional, o fim das crises e o retorno às atividades rotineiras da vida, porque dependendo do grau da sua ansiedade, você está com a sua vida meio parada aí. Então, é voltar à vida de uma forma tranquila. Se este resultado não estiver acontecendo, a sua ansiedade não está sendo tratada do jeito certo, então fique esperta. E nós deixamos já um link para você aí, você vai poder ver aí embaixo um link, onde a gente disponibiliza um curso que nós duas preparamos, 5 passos para baixar a sua ansiedade, onde tem uma explicação bem detalhada de tudo isso que a gente está falando aqui. Isso mesmo. Bom, a segunda coisa importante para você poder conversar com uma pessoa é entender como é a sua ansiedade. Você já entendeu então o que é a ansiedade, quais são as características principais, mas como que é a ansiedade para você? E nós criamos então o que a gente chama de selfie da ansiedade, que é uma ferramenta em que você acessa, é uma ferramenta que é online, e você consegue tirar como se fosse uma foto, né, de como está realmente a sua ansiedade. A gente chama de selfie porque é você mesmo que vai fazer esse processo através dessa ferramenta que nós fornecemos gratuitamente e que vai ter o link aí abaixo do nosso vídeo. Nessa ferramenta, quais os principais itens que você vai ver? Qual é o grau da ansiedade? Quais são as características, como o ritmo da sua ansiedade? Como o seu corpo fica com relação a isso? Ou seja, quais são os sintomas físicos, os sintomas emocionais? Quais são os gatilhos que disparam a sua ansiedade? Sejam gatilhos internos, gatilhos externos. Como é a sua ansiedade em termos de como ela começa, qual a duração dela? E também como que você tem tratado. Você está com algum profissional? Você tem o diagnóstico? E você está com remédio? E está funcionando ou não está funcionando? Ou seja, são 15 itens que dentro desse formulário online, o selfie da sua ansiedade, você consegue rapidamente, em menos de 5 minutinhos, tirar essa foto e saber exatamente como é que você está. Isso te dá propriedade quando você for falar com a pessoa sobre a sua ansiedade. Muito bem, depois disso tudo, aí sim você está pronto para conversar com outra pessoa, está pronto para conversar com outra pessoa. O que é mais importante nesse momento? Respeitar o tempo e a abertura da pessoa para essa conversa. Conhecer primeiro a visão que essa pessoa tem sobre a ansiedade.
evitar julgar, né? Porque o outro pode não saber, como você também não sabia há um tempo atrás, praticamente nada sobre transtornos ansiosos. Explique isso com tranquilidade, querendo que a outra pessoa realmente te entenda. Mostre para ela qual que é a sua visão agora, né, que você tem da ansiedade a partir de tudo que você aprende aqui com a gente. Essa visão, ela é uma visão já que vem de dados científicos, de profissionais especializados, então isso vai fundamentar a sua conversa, vai dar argumentos para a sua conversa. Passe para essa pessoa os nossos canais, né? Deixa ela entrar também no Face, no Instagram e conhecer tudo que a gente coloca aí. E convide ela principalmente para participar, estou fazendo um trava-língua aqui, para participar da nossa live de terça-feira, que é o Você com Inês e Sandra no Instagram, às 8h08 da noite, toda terça, para ela poder falar com a gente. Se ela quiser falar com a gente ao vivo, ela pode tirar as dúvidas dela sobre a ansiedade. Que mais? Isso mesmo. Bom, feito tudo isso, você respeitou o tempo, você se apropriou da sua ansiedade, você entendeu o que é a ansiedade, ainda assim parece que ela não conseguiu dar conta de entender, ou mesmo não quis entender. O que você faz? Respeite. Cada um tem seu tempo e, especialmente, se você fez o seu 50%, o 50% é do outro. E a gente só pode fazer isso, respeitar os 50% do outro. E a gente sempre te convida aqui a lembrar que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Então, através do seu comportamento, através de como você vai lidando com tudo isso, com todas essas informações, você pode sim dar exemplo para essa pessoa do que você tem feito. Então, não é só a palavra que vai convencê-la, mas sim as suas atitudes. Ela está assistindo a live, está participando, está vendo o vídeo, ela vê que você está dentro do nosso canal do Telegram e está pondo em prática tudo isso, começou a fazer higiene do sono, começou a fazer higiene mental, começou a fazer a respiração, começou a fazer exercício físico, ou seja, você sim vai estar mostrando para ela que existe uma ansiedade, isso é um transtorno e que você está tomando conta desse transtorno, está buscando controle e sim, está melhorando. E aí, gostou do que nós trouxemos para você, de como você pode de fato explicar sua ansiedade para outras pessoas? Se você gostou, dá um curtir para nós, comenta, compartilha para pessoas que precisam saber que é possível sim explicar isso que é tão complexo às vezes para a gente, né? Tão difícil de entender, é possível sim explicar e ter sucesso com essa explicação. Se inscreva nos nossos canais, até porque todas as vezes, essa semana mesmo saiu dicas de texto sobre como você fala sobre ansiedade em família, então tem muita coisa que ajuda não só você que sofre, mas a pessoa que está do seu lado também, que está vendo o seu sofrimento. Tá bom? Exatamente. E é isso, a gente vai ficando por aqui, deixando para você o convite para participar com a gente na nossa live de terça-feira, o Você com Inês e Sandra aqui pelo Instagram. Então, é uma live interativa, a gente tira suas dúvidas ao vivo, você pode falar com a gente, inclusive, se você quiser, né? Não só por escrito, mas pode entrar na live com a gente. E é isso, vamos para o final de semana, sexta-feira que vem tem live. Qual que é o tema da live da semana que vem? Do Chega de Dúvidas. Chega de Dúvidas. Quanto tempo demora para acabar com a ansiedade? Olha só. E aí eu já vou fazer um parênteses, porque no dia 19, né, que seria na semana seguinte, nós estaremos com uma live especial que vai ser transmitida só pelo nosso canal do YouTube e, portanto, é uma live que você precisa se inscrever. Se você não se inscrever, não tem como participar dessa live. E o tema tem a ver com esse que a gente vai falar, quanto tempo demora para acabar com a ansiedade. Nessa live especial, a gente vai falar como se livrar dos sintomas ansiosos, se livrar da ansiedade em tempo recorde. As duas coisas estão amarradas aí, você não vai querer perder nenhuma das duas, com certeza. Exatamente. Eu vou deixar fixado aqui qual é o link para você poder participar dessa live especial com a gente, tá bom? Beleza, tem gente aqui no Instagram falando com a gente que a respiração abdominal está fazendo muito bem, a Anicélia. Já vi agora há pouco um outro comentário ali, é isso mesmo, pratica, tá dando certo, continua, repete, persiste, para você alcançar o sucesso e vencer a ansiedade. É isso aí. Bom, estou botando o link também, já pôs todos os nossos canais para você nos achar de qualquer forma. Exatamente. Já que a gente recomendou que você passe os nossos canais para a pessoa, né? Então aproveita e faz isso. Ih, copiei 2 vezes a mesma coisa. Não tem problema. É melhor a mais do que a menos, né? Não tem problema. Bom, a gente vai ficando por aqui, que você tenha um excelente final de semana.
você se divirta, descanse e semana que vem estamos aí na terça-feira no Você com Inês e Sandra. E a gente deixa você com o nosso lema, que a gente quer que seja o seu lema também, né, Sandra? Isso aí. Foca no que funciona. Bye, bye. Bye, bye, pessoal.